Olá, o Interesse Público começa agora trazendo as principais notícias da semana. E diretamente das margens do Rio Paraguai, a Francesca Bogo fala sobre uma embarcação que tem incomodado muita gente. Que história é essa, Francesca? Olá, Eliane. Olha, aqui em Cáceres, uma embarcação ameaça naufragar no Rio Paraguai, interrompendo o fluxo de barcos, fechando o canal de navegação e causando prejuízos à fauna e à flora da região. Obrigada, Francesca. Até já. E a saúde indígena é destaque da Juliana Barella. Juliana? Na aldeia Todo Imbu, em Abelardo Luz, Santa Catarina, uma ação do Ministério Público Federal resultou na construção de uma nova unidade básica de saúde. A Justiça determinou o prazo de 90 dias para início das obras. Obrigada, Juliana. E a reportagem completa daqui a pouquinho. Veja agora outros destaques do programa de hoje. Universidade Federal do Maranhão atende pedido do MPF e altera a regra discriminatória que prejudicava o ingresso de pessoas com deficiência no ensino superior. MPF e Ministério Público nos estados firmam parceria para diagnosticar problemas e buscar soluções para a educação no país. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Estudantes com deficiência aprovados no vestibular da Universidade Federal do Maranhão vão poder fazer a perícia médica e a matrícula em qualquer campus da instituição no estado. O edital do vestibular estabelecia que esses procedimentos só poderiam ser feitos na capital, São Luís. A decisão atende a um pedido do Ministério Público que considerou a regra discriminatória. No entendimento do Ministério Público Federal, a Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, publicou editais no segundo semestre do ano que resultaram em discriminação. As pessoas com deficiência só poderiam realizar a perícia médica para ingresso em cursos da universidade, assim como as matrículas, no campus da capital do estado, em São Luís, o que antes era feito em todas as unidades com oferta de vagas para pessoas com deficiência. No texto, o Ministério Público Federal destaca que não possibilitar o acesso aos itens fundamentais para ingresso na universidade fere a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Em Imperatriz, cidade localizada a 630 quilômetros da capital, no sudoeste do estado do Maranhão, o procurador da República explica que a recomendação assegura o acesso de pessoas com deficiência ao ensino superior. A não realização de perícia médica e a impossibilidade de realizar matrícula no campus da oferta do curso, ela, além de violar a noção de adaptação razoável, ela impôs uma dificuldade ainda maior do que a todas as demais pessoas. Porque todas as demais pessoas poderiam realizar a matrícula no campus respectivo, menos as pessoas com deficiência. Então foi basicamente em torno dessa noção de adaptação razoável que orientou a nossa recomendação e ação do Ministério Público Federal no caso. As orientações impedem retrocessos em direitos já alcançados. Após a recomendação, a Universidade Federal do Maranhão volta a realizar a perícia médica e a matrícula de pessoas com deficiência em todos os campos a partir de janeiro de 2018. A universidade ainda não informou os trâmites, mas disse em nota que todos os ajustes estão sendo feitos com base nas orientações do Ministério Público Federal. A alteração passa a valer em todas as unidades da UFMA para ingressos de novos alunos através do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Caso a universidade não atenda às orientações, o Ministério Público Federal poderá recorrer a outras medidas. Aí, nesse caso, o Ministério Público pode ajuizar uma ação, e buscar uma ordem judicial que obrigue a UFMA a atender a recomendação. Em ação movida pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, a Justiça Federal condenou o ex-diretor do Arquivo Nacional pela prática de atos de improbidade.
Ele promovia cultos evangélicos semanais no auditório da instituição. Quem tem mais informações é o repórter Galton Sé, que está hoje aqui no estúdio. Oi, Galton, como eram feitos esses cultos? Oi, Eliane, pois é. Nesse caso, além dos equipamentos de áudio e vídeo do Arquivo Nacional, o ex-diretor José Ricardo Marques também usava o trabalho de um servidor do órgão para realizar os cultos. Nós conversamos com algumas pessoas e muita gente não concorda com isso não. Vamos dar uma olhada. Eu acho um absurdo, independente de religião, né? Eu acho que o dinheiro público nosso tem que ser usado conforme aquilo que foi dado para ser usado. Como administrador, ele jamais poderia tomar uma atitude desse porte, mesmo porque eu creio que misturar o público com o privado é uma situação bem constrangedora. Não concordo, porque o Estado é laico, né? Então, assim, se você tem sua liturgia, seu culto, você tem que procurar um outro local, não um espaço que é reservado ao público, ao serviço público. Pela doutrina adotada no Brasil da separação igreja-estado, o governo e as instituições religiosas devem ser mantidos separados e independentes, ou seja, é vedado a qualquer servidor utilizar bens e serviços públicos para apoiar crenças religiosas. E como a manifestação religiosa em órgão público é proibida, Eliane, o ex-diretor do Arquivo Nacional foi condenado a ressarcir os custos com os eventos, no valor de R$24 mil e também vai ter que pagar multa de R$36 mil. Pois é, Galton, a ideia de um país laico imparcial em relação às questões religiosas é justamente para que todos os cidadãos sejam tratados da mesma forma, independentemente da crença de cada um, e para que não haja influência das religiões nas decisões políticas. E você pode acessar mais informações como esta na nossa página do Facebook do Ministério Público, que aparece na sua tela. Galton, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Um posto de saúde onde falta tudo: higiene, parede e até remédios. Assim era a unidade de saúde da aldeia indígena Todo Imbu, em Santa Catarina. Pois é, esse posto foi fechado a pedido do MPF e outro deve ser construído por lá. Você vai ver a reportagem completa no próximo bloco. Até já! O atendimento é precário, higiene nenhuma, falta tudo, até mesmo medicamentos básicos. Essa era a situação de um posto de saúde indígena na aldeia Todo Imbu, em Abelardo Luz, Santa Catarina. Uma ação do Ministério Público motivou o fechamento da unidade e há um pedido urgente para a construção de um novo local para atender as quase 70 famílias que moram ali. Foram várias as tentativas extrajudiciais para sanar o problema de assistência à saúde na aldeia Todo Imbu, em Abelardo Luz, Santa Catarina. O postinho encontrava-se em condições precárias, sem o mínimo de higiene e salubridade, o que levou à interdição do local. O Ministério Público Federal ingressou com ação civil pública contra a União, requerendo a construção de uma nova unidade básica de saúde. Foram identificadas gravíssimas, na verdade, irregularidades nessa unidade de saúde. Havia condições totalmente inadequadas, era uma casa rústica, sem mínima condição de comportar uma unidade de saúde. Havia, inclusive, esgoto a céu aberto, não havia espaço, não havia divisão. Era uma casa sem reboco, inclusive, sem pintura, sem a mínima condição de funcionar como unidade básica de saúde. Funcionando em local improvisado devido à interdição, os funcionários se esforçam para atender a comunidade e agilizar os encaminhamentos necessários. Nós estamos aqui numa casa de apoio que não tá dando para nós fazer tudo o necessário que se deve. Nós acolher o doutor, dentista. Apenas nós estamos fazendo encontros, tipo assim, com as famílias. As condições inapropriadas e o local improvisado impedem até mesmo a realização de exames e procedimentos simples, como curativo, coleta e nebulização. Com o novo postinho, atendimentos e exames básicos poderão ser realizados imediatamente. Vai mudar bastante, né, que é um posto. Eu precisava, né, nesse momento, né, que fizesse um postinho de saúde, né. Para nós aqui, para indígena, para os índios, né?
A importância da nova unidade de saúde, nossa, é de suma importância para a comunidade. Vai facilitar em todo esse sentido. Exames, o médico atendendo, o dentista atendendo no local, né? Então vai ter muita importância, muito bom mesmo que essa nova unidade de saúde seja construída aqui. Você sabia que a Justiça Federal ordenou que seja realizada consulta prévia a indígenas afetados pela mineradora Belo Sun? Isso significa que as comunidades indígenas deverão ser consultadas sobre o empreendimento e o Estado do Pará, que licencia o projeto de Belo Sun, só poderá dar prosseguimento ao licenciamento após essa consulta. O MPF tem conseguido afirmar jurisprudência nos tribunais superiores em defesa do direito de consulta prévia dos indígenas, em caso de empreendimentos que afetem a vida das comunidades. Quer mais informações como essa? Acesse facebook.com/mpfederal. O Ministério Público pede melhorias no atendimento a transexuais em companhia aérea. Recentemente, uma transexual foi impedida de embarcar em um voo para Brasília. Quem tem mais detalhes sobre esse caso é a repórter Érica Picelli. Érica, que tipo de melhorias o Ministério Público propõe nesse caso? Eliane, o Ministério Público Federal e o MP Estadual no Espírito Santo solicitaram para que a companhia aérea disponibilize no sistema de vendas uma aba onde o passageiro possa indicar o nome social ao lado do nome que consta no Registro Civil Oficial e que também possa ser identificado pelo nome social se assim ele quiser. Isso aconteceu depois que uma passageira transexual emitiu uma passagem com o nome social e foi impedida de embarcar. O MPF também pediu para que a companhia tivesse um tratamento mais humanizado e respeitoso para evitar constrangimentos. Obrigada, Érica. E eu converso agora com a repórter Madeleine Machado, que tem informações sobre uma ação do MPF para melhorar a vida dos moçoroenses, como são chamados os moradores de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Madeleine, que ação é essa? Exatamente. O Ministério Público Federal entrou com uma ação judicial contra o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, para que seja construída uma passarela na BR-304 em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Esse também é o pedido da população que se arrisca diariamente ao atravessar a pista. A Polícia Rodoviária Federal registrou 56 atropelamentos no trecho nos últimos 4 anos. Na ação, o MPF pede que o DENIT apresente um cronograma de execução de obras. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Madeleine. E você vai ver no próximo bloco uma embarcação atracada às margens do Rio Paraguai põe em risco a navegação e o meio ambiente. Você vai conhecer também o MP Eduque, um projeto do MPF para melhorar o ensino no país. Eu volto já. Uma embarcação irregularmente atracada às margens do Rio Paraguai põe em risco a navegação e o meio ambiente. É que o barco está em más condições, pode naufragar e corre o risco de explosão. O Ministério Público Federal conseguiu na Justiça, por meio de uma ação civil pública, a ordem para que a embarcação seja removida do local. Quem explica esse caso é a Francesca Bogo. O Rio Paraguai é um dos mais caudalosos e importantes da região centro-oeste do Brasil. Ele também passa por outros 3 países, mas é aqui em Mato Grosso que uma embarcação está tirando o sono das autoridades por conta dos perigos causados pela má conservação da estrutura. São 19 toneladas que podem afundar a qualquer momento. Conseguimos verificar o grau de corrosão que tinha nessa embarcação, alagamento, a parte elétrica toda danificada. E nós fizemos essa denúncia ao Ministério Público Federal. Para quê? Para evitar que essa embarcação se encalhe no rio, que ela venha naufragar, trazendo perigo para a segurança da navegação, salvaguarda da vida humana e até mesmo para prevenir uma poluição hídrica. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública pedindo a retirada da embarcação e a Justiça concedeu uma liminar, uma antecipação de tutela.
Essa decisão determina a retirada da embarcação em 10 dias, após a notificação do proprietário, e caso ele não retire em 10 dias, começa a correr uma multa diária. Dentre as irregularidades constatadas pela equipe de fiscalização da Marinha está a falta de proteção do sistema elétrico e o vazamento de óleo na praça de máquinas, o que gera inclusive um acúmulo de gases e risco de explosão. E não é só isso. Há um alto grau de corrosão, os elementos estruturais da embarcação estão corroídos, não estão contínuos. Isso traz para a embarcação um acúmulo de tensões em seus elementos estruturais. Como o casco da embarcação não está estanque, há adentramento desse casco, então a embarcação vir a naufragar. De acordo com o relatório feito pela Agência Fluvial de Cáceres, aqui onde a embarcação está atracada, um possível naufrágio pode bloquear parcialmente ou até fechar o canal de navegação, interrompendo totalmente o fluxo de barcos na região. Apenas na jurisdição de Cáceres, cerca de 10 mil embarcações estão inscritas na Marinha e o risco do fechamento preocupa quem trabalha no local ou mora na cidade. Nem tanto só eu, como os condutores de barcos, essas coisas, ia prejudicar muito. E outra, ia prejudicar a água também, porque vai sair o óleo, né? E com certeza o peixe vai contaminar, vai ficar contaminado. Não dá para aceitar ele ficar imerso nas águas do Rio Paraguai sem nenhuma solução e até atrapalhando a navegabilidade do rio. Nós entramos em contato com o proprietário da embarcação. Ele não quis gravar a entrevista e alegou não ter sido notificado judicialmente ainda da decisão. Eles têm que me notificar judicialmente. O Ministério Público tem que me intimar. Assim que ele intimar, com certeza eu vou cumprir a ordem. Não tem erro, não. O Ministério Público Federal acompanha o caso e, havendo descumprimento da decisão, vai tomar providências. O próximo passo é pedir um bloqueio de valores dos bens desse proprietário para que uma empresa contratada possa fazer essa retirada e levar a embarcação até o estaleiro. Essa situação ela tem que rapidamente ser resolvida porque o risco é muito grande. A Procuradoria-Geral da República apresentou um balanço dos 3 primeiros meses da atual gestão sob comando de Raquel Dodge. Foram oferecidas 14 denúncias, mais de 1.400 manifestações protocoladas, além da apresentação de 20 memoriais sobre temas polêmicos. A procuradora citou ainda o envio de pedidos ao Supremo Tribunal Federal para assegurar o cumprimento de acordos firmados com 77 executivos da construtora Odebrecht na Operação Lava Jato. O MPF encaminhou à Presidência da República pedido de alteração na norma que regulamenta o transporte aéreo de autoridades em aviões da aeronáutica. O inquérito constatou que 21 ministros de Estado teriam feito pelo menos 238 voos entre maio de 2016 e março de 2017 sem a justificativa adequada, além do transporte de parentes e amigos. Os gastos superam 34 milhões de reais. O MPF pede para que sejam incluídas regras específicas no decreto e a previsão de ressarcimento aos cofres públicos em caso de uso indevido do transporte. O Superior Tribunal de Justiça vai analisar pedido do MPF para determinar a obrigatoriedade da contratação de médicos veterinários em estabelecimentos que comercializem medicamentos e animais. Para o MPF, a contratação de um responsável técnico garante não apenas a proteção dos animais, mas também a saúde pública. Tem que se conhecer bem os problemas para poder encontrar a melhor forma de resolvê-los, não é mesmo? É o que busca o projeto MP Eduque, saber o que precisa ser feito para melhorar o ensino na rede pública. Primeiro, os gestores respondem a um questionário pela internet. Depois, numa segunda etapa, as escolas são visitadas, como é o caso do Rio de Janeiro. Veja na reportagem de Janaína Toscan. Se 10% do PIB e 75% dos royalties do petróleo vão para a educação, por que nossas escolas continuam assim? É isso que o MP Eduque quer descobrir.
O Ministério Público pela Educação é uma parceria entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados para diagnosticar os problemas do ensino básico na rede pública pelo Brasil. A fase de diagnóstico começa com um questionário que os gestores respondem por meio do site www.mpeduc.mp.br. E através dessas respostas, esses questionários, a gente consegue fazer um diagnóstico daquela rede escolar, né? Conseguindo verificar quais são os problemas crônicos daquela rede. A gente consegue constatar esses problemas e cobrar desses gestores a solução para eles. Na avaliação constam perguntas sobre a estrutura física, aspectos pedagógicos, de alimentação e transporte, a inclusão, a acessibilidade do espaço e o funcionamento dos conselhos escolares. O maior problema, vamos dizer assim, constatado diante desses aspectos que a gente aborda, infelizmente ainda é a estrutura física dessas escolas. E sim, a gente tem conseguido várias reformas de escola, construção de escolas nessas localidades onde ele está sendo executado. Desde que foi criado em 2014, cerca de 400 comunidades escolares se engajaram no programa. No Rio de Janeiro, a procuradora Maria Cristina Cordeiro e o promotor Emiliano Brunet estão realizando a segunda etapa do projeto, que é a visita às escolas da capital. É uma maneira de olhar de perto o que esses questionários estão nos dizendo e também de se aproximar das pessoas para que elas nos digam coisas que podem não ter aparecido nas respostas dos questionários. É o caso desta escola estadual no bairro do Meier, que visitamos junto com a equipe do Ministério Público. A unidade tem uma sala de informática com mais de 20 computadores desligados e que nunca foram usados pelos alunos. É a primeira vez que eu entro aqui, inclusive. Nunca tinha visto esses computadores, nada. Desperdício, né? Porque isso ajudaria muito em fazer os trabalhos, ou imprimir, ou até fazer uma pesquisa ou algo do tipo. Ou até aprender a mexer no computador mesmo, uma aula de informática, algo do tipo. A biblioteca, uma parte do tempo, passa fechada e poucas vezes é ouvido falar sobre ela. No caso, poucas pessoas conhecem, o que prejudica muito no ensino, muitas das vezes, daqui da escola. Tem coisas que a gente pode tentar avançar no âmbito da própria visita e tem coisas que a gente pode levar como confirmação para a percepção que a gente já tinha dessa leitura geral dos questionários. Então o projeto vai avançando nessas duas frentes, no intuito, evidentemente, de propor soluções que sejam abrangentes, mas que também peguem essas questões pontuais que aparecem nas visitas. E o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você também pode participar. Escreve pra gente. O e-mail é esse que já aparece aí na sua tela. interessepublico@mpf.mp.br. Se você quiser rever alguma reportagem, o site é mpf.mp.br. O IP também está no YouTube, youtube.com/tvmpf. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau! Thank you.